Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Elas Podem Cast. E hoje eu tô com uma convidada pra lá de especial, um exemplo no empreendedorismo feminino. Quero que todos deem as boas-vindas à Sávia. Olá, é um prazer imenso estar aqui falando com você. Prazer é todo nosso, Sávia. Obrigada, primeiramente, né? Obrigada por ter aceito o convite de estar aqui e compartilhar com a gente um pouco da sua história. Bom, para quem não sabe, tá aparecendo aqui agora. Sim, Sávia é proprietária da Beleza Fest. meu filho. E ela vai contar um pouquinho hoje sobre a experiência dela dentro, né, da área de empreendedorismo e o que a fez, né, decidir por esse lado, decidir por esse ramo, contando um pouquinho da sua história. Uhum. Sabe, me conta um pouquinho da sua história, de como tudo isso começou, se você já pensava, né, em ser empresária, em empreender, como que foi isso? Sim. Bom, inicialmente, na verdade, eu pensei em ser empresária há poucos anos, acho que fazem 3 anos mais ou menos. E eu nunca me imaginei, por incrível que pareça, eu nunca me imaginei nesse ramo da beleza, porque eu sou de outra área, eu sou psicóloga. E eu sou especialista em gestão de pessoas. Nunca me imaginei, né? Sempre trabalhei em empresas, gestão de pessoas, treinamento, recursos humanos. E a área da clínica nunca foi a minha praia. Eu nunca me vi na clínica, inicialmente na faculdade. Só que eu saí da faculdade querendo fazer clínica, caí de paraquedas, na parte de recursos humanos e me apaixonei. Eu sempre gostei da parte de recursos humanos porque é uma área mais dinâmica. Quando você está dentro da clínica, o progresso do paciente, ele depende muito do paciente, não só de mim. Dentro da Uhum. empresa, não. É dinâmico, é treinamento, você vê a pessoa crescendo ali na parte profissional. E eu sempre gostei, você participa da gestão da empresa como um todo. Então, eu sempre fui participativa e sempre gostei de números, de negócio, de vendas, enfim. E eu via essa dor mesmo na parte da beleza, nos salões de beleza, justamente experiências que eu já passei, né? Eu necessitava de arrumar o cabelo, arrumar minha unha no meu tempo, digamos assim, e às vezes eu não encontrava horário, eu não conseguia salão, e eu nunca gostei de passar horas dentro do salão também me arrumando, até porque eu não tinha esse tempo. Então, Ninguém, né? ninguém tem hoje em Quem de dia, nós? então a gente, Mulher, né, então. a gente quer estar bonita todo o tempo, mas também não quer ficar horas dentro do salão. Verdade. E eu também, assim, eu já me via frustrada trabalhando para outras pessoas e eu queria ter meu próprio negócio. E aí um dia eu tive um insight, eu falei, gente, por que não? Por que não eu trabalhar na área da beleza, criar um negócio que venha atender essa minha dor e a dor da maioria das mulheres também. Tanto é que o nosso slogan é sempre linda no seu tempo. E eu pensei na Beleza Fest. Quando eu pensei na Beleza Fest, eu tinha uma estabilidade dentro da empresa. Eu já era gestora, estava trainee para uma parte mais estratégica da empresa, que é a diretoria, e eu saí naquele meio. Então as pessoas olhavam para mim e falavam: "Você é louca, né? Você deve ter pirado, porque você não entende dessa área, você é psicóloga, gestora de pessoas e vai abrir um salão, como assim?" Então, a maioria das pessoas, eu acho que uma ou outra foi de encontro com a minha ideia. Então, digamos, todo mundo contra, da minha família, amigos, enfim, falando que eu era louca. Então, segui minha loucura, nasceu a Beleza Fest. Nasceu da minha paixão por empresa, por esse dinamismo. É uma junção com a paixão também que eu sempre tive da área da beleza. E me encontrei. E você, a Beleza Fest, ela não tem muito tempo, né? É uma empresa, como se diz, é uma empresa nova. Sim, E você passou pela pandemia, né? Então eu queria entender um pouco o que é empreender, né, num negócio novo, de uma forma totalmente inovadora em plena pandemia. sim, realmente foi um desafio muito grande, porque além de enfrentar os desafios do início de uma empresa, que são vários, eu ainda enfrentei um desafio inesperado, que era a pandemia, né? Então Posso imaginar. chegou assim, no momento quando eu abri minhas portas, passou um mês, veio a pandemia, eu comecei
dar razão para as pessoas. Eu falei, realmente eu não deveria ter saído da minha estabilidade e ter começado um negócio agora, não era o momento, realmente eu deveria ter ouvido as pessoas. Só que, passando, depois que tudo passa, eu vejo que eu estou bem mais forte. Porque além de passar pelos desafios financeiros que toda empresa tem, eu ainda passei por aquele abre e fecha de empresas que todo mundo passou, pelo menos o pessoal do ramo da beleza, do comércio passou. E assim, eu só tirei aprendizado disso. Realmente eu vim bem mais forte. E é importante até você compartilhar isso aqui, porque eu creio que as pessoas às vezes pensam assim, nossa, mas eu vejo você hoje no seu negócio estruturado, falar, ela nunca deve ter pensado em desistir, nunca aconteceu nada, ela provavelmente não teve problemas. E aí, quando você vem e fala que você chegou até mesmo a, de certa forma, escutar as vozes, né? Porque a gente fala que são vozes, São né? vozes. Porque quando você vai empreender, principalmente quando você vai montar algo, né, novo, seja novo ou seja algo que você queira fazer que já existe no mercado, enfim, dificilmente você vai encontrar alguém que te apoia. Muito A difícil. maioria das pessoas sempre fala, nossa, mas você viu que fulana começou e quebrou. Você viu que fulano fechou? Isso é horrível, gente. E além de ouvir as nossas vozes internas, que é a maioria é só coisa negativa, né? Que a gente não se acha capaz, a gente ainda começa a ouvir as pessoas. É por isso que muita gente que tem vontade de empreender não sai do lugar. Por ouvir as pessoas, ouvir sua voz interna e não ter, de fato, essa coragem de romper. Eu falo que a resiliência é importante em tudo que você vai fazer, porque todo mundo passa por essa fase. Ninguém monta alguma coisa, monta um negócio e já fala, nossa, tô Já deu, rica. abriu dando certo, né? Tô milionária amanhã. E isso não é uma realidade. Na Não. verdade, quem vive isso acredita em Alice, né? País das E Maravilhas. se frustra, né? Porque vai acreditando nisso. Exatamente. Então, o que as pessoas precisam entender é que eu creio que a principal característica de quem vai empreender, de quem vai montar algo, é a resiliência. Você precisa ser resiliente. Uhum. Você precisa ter consistência. Não é aquela coisa tipo, tô motivada hoje, aí amanhã você já não tá mais. Porque Uhum. aí a sua motivação não vem de você, ela vem dos outros. É mais Exatamente. no sentido, hoje alguém fala, Sávia, que legal, né, a sua ideia. Aí amanhã alguém fala assim, Sávia, acho que esse negócio não vai dar certo. Aí você já começa a oscilar. Então, é você realmente olhar para dentro de você e ter uma resiliência e acreditar e ter muito nítido o seu objetivo. Uhum. Sabe? Falar, é como realmente você colocar como se fosse esse fone aqui nos ouvidos e falar assim: eu não vou escutar ninguém. Sim, Eu vou atrás do meu sonho. sim, eu falo que assim, depois da coragem, porque eu acho que o pontapé de tudo é a coragem, né? Porque você tá ali na sua estabilidade, na sua zona de conforto, ou então você tá sem recursos, às vezes, e começa uma empresa do zero, né? Então você tem que ter aquela coragem. Só que a coragem, ela não é o suficiente, porque depois que você tem a coragem, você começa a ouvir as pessoas, e a sua coragem vai diminuindo dia após dia. Então, assim, mais do que coragem é acreditar tanto em você quanto no seu negócio, na sua ideia, né? Seja um produto, seja um serviço, seja uma empresa, você precisa acreditar, porque de fato vai ter dia que você não vai estar motivado, realmente, que você não vai estar acordado, você não vai acordar bem, você fala, poxa, hoje eu não tô legal, mas o que vai te fazer continuar é justamente a crença que você tem em você e no seu negócio. Olha, eu não tô legal hoje, mas eu vou continuar porque eu sei que vai dar certo, eu acredito. Então, o que te faz não parar é justamente isso, acreditar em você. Que liga muito à resiliência, porque vai ter dia que não vai dar certo. Você vai aplicar aquela estratégia, você vai querer abrir suas portas para vender, não vai ter cliente, não vai ter funcionários, você não vai conseguir honrar aquela conta, não vai dar certo. E se você desmotivar quando não dá certo, então, de fato, você não tem nem que ter uma empresa. Isso é verdade. Eu costumo dizer que é a diferença entre vontade e sonho. E uma outra forma de se colocar é entre proposta e propósito, né? Sim. São duas coisas completamente diferentes. Uma proposta, você abre mão dela. Um propósito é muito maior.
Então, a proposta, ela muda. Sim, Ela pode mudar conforme o tempo, mas o seu propósito, não. Ele não muda. sim. Então, quando as pessoas realmente, quando vai... O que é o conselho que eu dou? Se você quer empreender, quer fazer algo, é isso mesmo que você quer? Você definiu isso como propósito? Você definiu isso como sonho? Ou é só Uhum, uma vontade? uhum. Porque se for uma vontade, nem começa. Porque vai morrer na praia, Sim, né? eu Então, a primeira acredito. coisa é isso, né? Porque dificuldades a gente enfrenta, né? Exatamente. Muitas. E você falando de propósito, Natália, eu vejo que isso é muito real. Eu diria que é imprescindível. Por quê? Se eu for abrir um negócio por dinheiro, por retorno financeiro, eu acredito que isso não é um propósito. O propósito, ele sempre tem que estar ligado a agregar valor na vida das pessoas, de outras pessoas. Então, se o seu propósito não está ligado a ajudar outra pessoa a querer ver uma vida melhor, eu acredito que você vai desistir no meio do caminho, se for por grana, se for por retorno financeiro. E tem aquela frase super famosa, né, que as pessoas falam que quando você faz o que você ama, você trabalha, você faz com amor, você não trabalha nenhum dia da sua vida. E eu sempre falo que eu sou contra essa frase. Ela não é real. Com certeza vai ter dia que não vai ser legal. Vai ter dia que você vai trabalhar arrastado, sim, mesmo tendo seu próprio negócio. Vai ter dia que a pessoa vai te deixar na mão, não vai acontecer da forma que você queria, mas o que que vai te fazer continuar ali em pé, acordado, indo trabalhar todos os dias? É o propósito. Não tem outra coisa. É exatamente isso. E isso que você colocou é muito real, porque assim, todos os dias você enfrenta um desafio diferente. Todos os dias é uma superação. Mas quando você chega lá, a sensação da conquista é muito É boa. muito. É muito boa. E eu posso garantir que ela é melhor do que a sensação da desistência. Uhum. Porque às vezes a pessoa fala assim: nossa, mas eu vou desistir. Não, persiste. Persiste, recalcula, reveja as estratégias, reveja seus planos, mude, se adapte, igual você falou, né? Você montou um negócio, jamais, eu creio que todas as pessoas, ninguém pensava que a gente ia passar pelo que nós passamos. Ninguém. Então você foi obrigada a, né, retroceder, a se reinventar, para que realmente você pudesse ultrapassar aquele obstáculo. E entendendo um pouco do seu negócio, eu vejo que você usa muito as redes sociais a seu favor. E aí eu queria que você colocasse um pouquinho sobre qual a importância, o que você acha hoje da importância das redes sociais para fortalecer um negócio. O que que você pensa a respeito disso? Hoje eu acho, assim, as redes sociais imprescindíveis. Por quê? As coisas mudaram, né, de um tempo para cá, de anos para cá, principalmente após a pandemia. Porque antes as pessoas poderiam olhar, enxergar e conhecer seu negócio de outras maneiras, né? Tinha televisão, que era, né, muito difundida, o boca a boca, claro que hoje é muito importante, outras formas de você aparecer ali, dar as caras, marketing. E hoje mudou muito isso, porque quase 100% de todas as pessoas está no Instagram ou nas redes sociais a todo momento. Então, aquilo ali é mais importante que uma vitrine, digamos. Então, eu acho imprescindível você estar presente nas redes sociais, você trabalhar a sua marca dentro das redes sociais, porque aquilo ali vai atrair mais clientes para o seu negócio ou conhecedores da sua marca. É, realmente é algo que faz a diferença. A gente pode perceber, por exemplo, a sua preocupação até mesmo na criação do nome. É importante, até apareceu aqui propositalmente. Sim. Beleza Fest, ele já remete à ideia daquilo que você propõe a fazer, daquilo que, qual que é, digamos, né, o seu carro-chefe, qual que é o seu propósito e o objetivo da sua empresa, e isso é bem legal. Voltando à questão de que você falou de gestão de pessoas, né? Você acha que faz diferença o dono da empresa, a pessoa que está à frente ali, saber ou entender, ou que seja contratar alguém que entenda um pouco sobre isso? Eu acho que faz a total diferença. Assim, hoje não é a realidade de todos os empreendedores poder contratar uma pessoa para ficar dentro da sua empresa para cuidar da gestão de pessoas. Isso é, né, às vezes é uma realidade das empresas maiores, enfim, que até tem um custo alto ter um recursos humanos. Só que hoje você pode contratar uma consultoria, enfim. Só que eu acho imprescindível o gestor, o dono da empresa ou as pessoas que estão ali dentro da gestão ela ter essa noção e ela só saber sobre gestão de pessoas, porque
a sua empresa hoje, ela só existe, claro, pelos seus clientes e pelas pessoas que trabalham dentro dela. Então, sem aquelas pessoas, sem os colaboradores, a sua empresa não existe. E as pessoas hoje não dão valor nos colaboradores, que eu acho que é o bem mais precioso, além do capital financeiro, é o capital humano que a gente tem dentro das empresas. Porque um colaborador, ele pode reter o seu cliente ou ele pode espantar o seu cliente, né? Então, se você não souber falar com ele, se você não souber tratar ele de uma forma humana mesmo, ele vai trabalhar desmotivado dentro da sua empresa, desmotivando o resto ou espantando os seus clientes, ou ele vai fazer o contrário, né? Ele vai fazer a sua empresa crescer junto com você. Por isso que eu acho muito importante. E tem a forma de se falar, tem a forma de você dar um feedback, tem a forma de você orientar um profissional que esteja trabalhando para você, tem a forma correta. E hoje eu vejo que as pessoas, os empresários, justamente, eles não lidam muito bem com gestão de pessoas, né? Às vezes a forma de se comunicar é muito agressiva, você acaba perdendo um bom profissional ali. Tem empresário que acha que ainda tem uma mentalidade de que o colaborador ele é descartável. Sim. Né? Ah, ninguém é insubstituível. Cansei de ouvir isso, né? Aí até que alguém um dia ainda, não sei quem criou isso, mas assim, roda muito na internet aquela coisa. Então, substitui o Pablo Picasso, então. Sim, exatamente. Então, o empresário, ele acha que, assim, eu perdi essa pessoa aqui, eu substituo por outra, mas não é assim, né? Leva um tempo para você adequar uma pessoa a um cargo novo, né? E aquele tempo, se a gente for pensar mesmo, aquele tempo é dinheiro também. Você tá perdendo dinheiro e você tá perdendo uma pessoa boa que poderia crescer com você dentro da empresa, né? E sem falar que perde tempo, né? Porque você, por exemplo, você treinou. Existe um treinamento. Ninguém vem pronto e formatado para dentro da sua empresa. O empresário que procura um colaborador que ele já esteja pronto, ele está procurando errado. Sim. Ele vai cansar e não vai encontrar. Então, a gente precisa, eu acho que as pessoas precisam ter realmente um pouco mais realmente de realidade no sentido de que tem que trabalhar a formação, né? Formar pessoas. É isso que vai fazer o diferencial dentro da sua empresa. É isso que vai fazer com que a pessoa realmente se sinta parte do time, né? Se sinta parte da equipe. É importante isso. Então, quando você coloca isso de uma forma muito clara, essa questão dessa necessidade, é uma preocupação que eu creio que os empresários têm que ter, porque hoje eu acredito assim que 90%, né, sabe? Eu acho que dos empresários ainda tem aquela mentalidade, tipo, não vamos mandar embora. Não, fez uma coisa errada, vamos mandar embora. E aí o empresário, ele não vê o quanto aquela rotatividade, ela é negativa para a empresa. E assim, eu costumo dizer para as pessoas que me perguntam, sabe, tem algum segredo para reter a pessoa no meu time, para fazer ela trabalhar bem? Eu falo, tem. Treinamento e feedback. Treinamento e feedback eu falo que são os básicos. Claro que entra também oportunidade de crescimento, plano de carreira, enfim, mas se você não tem essa oportunidade de ter na sua empresa um plano de crescimento, o feedback e treinamento. Por quê? Quando você não tem um feedback correto e um treinamento, você perde até os bons colaboradores. Porque por mais que o colaborador é bom, ele fala, não tem bola de cristal, ele não vai adivinhar. Então, se ele não tiver um bom treinamento e ele não tiver um bom feedback, não tem como ele avançar. Porque por mais que ele tenha um bom treinamento, ele entrou numa empresa, tem o treinamento, sabe o que fazer. E o que a gente vê muito hoje acontecer? O colaborador faz algo errado, o gestor fica de cara feia, acha ruim, fica emburrado e acha que o colaborador ele tem que adivinhar que aquilo foi errado e que ele não tem que voltar a fazer. Ou então fala de uma forma agressiva, ou então não fala nada, fica emburrado, ou então só troca. Aí entra outra pessoa, faz da mesma forma e ele vai trocando, né? Não tem aquele feedback corretivo, digamos. Exatamente. E isso, né? Esse feedback é importante. Então, assim, analisar a situação, né? Eu acho que é bem isso. Então, é por isso que, igual você fala, né? Gerir pessoas é completamente diferente, né? Do que você achar que você vai entrar, como se diz, né? Mandar em pessoas, né? Mandar em pessoas, não vai Os dar certo. empresários, a grande maioria, eles acham que eles vão mandar em pessoas. E não existe ninguém sozinho, né? Assim, então, hoje, a sua empresa, eu acredito que você tenha uma equipe.
E falando um pouco sobre equipe, porque me parece que o seu formato de negócio é um pouco diferente em relação a essa questão também, no sentido de empregar pessoas num formato diferenciado, né? Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, como que foi inovar nessa área, mudar a mentalidade, né, dos seus colaboradores. Como que você conseguiu fazer isso, né? Bom, não, e justamente pelo meu formato ser diferente, que justamente as pessoas não acreditavam nesse formato, elas achavam assim que não ia dar certo, principalmente quando eu conversava com donos de salões. Por isso que eu falo, às vezes você conversar com pessoas do ramo não é o mais indicado. Os donos, as donas de salões, elas falavam, isso não vai dar certo. O cliente gosta de marcar horário, porque lá é sem hora marcada, você chega e faz, né, o que você quer. E aí os donos de salões falavam assim, isso não vai dar certo, você vai ver, seu cliente não vai querer, ele vai querer marcar horário. E outra coisa, seu funcionário vai querer ter agenda, ele não vai querer ficar lá no seu espaço esperando a boa vontade do cliente. E aí, se eu fosse parar para ouvir, eu não tinha nem começado. Eu falei, gente, vai dar certo sim, porque quantas pessoas também que não gostariam de marcar horário, né? E, bom, o meu formato, ele é diferente. Inicialmente, eu tive um desafio grande justamente com a equipe. Porque hoje eu tenho clientes, né? A rotatividade de clientes é boa, então o meu colaborador, ele atende todo o tempo. Mas antes não, então eu não era conhecida, tinha acabado de abrir as Todo portas. começo a gente sabe como é, né? Exatamente. É, o cliente, ele tinha que chegar e o meu colaborador atender ele quando ele chegar. Então, se ele tivesse um cliente por dia, dois, ele tinha que ficar ali o tempo inteiro parado esperando o cliente chegar. Então, financeiramente não era viável para ele e ele ficava assim, né, num tédio enorme. Não, e acredito que até é uma forma até de educar as pessoas, porque geralmente, por exemplo, a manicure, que ela já tinha uma agenda, ela já ia com a expectativa de atendimento daquela quantidade de pessoas naquele dia. Então, ela já sabia mais ou menos quanto que ela ia Sim, faturar. exato. E detalhe, ela sabia também que ela tinha uma mão e um pé ali, ela tinha 1h30, 2 horas tranquilamente para fazer aquele pé. Lá não. Lá se E aí você vem e se propõe num formato onde o colaborador, ele a questão mesmo de quantas pessoas ele vai atender durante o dia é meio que um fator surpresa, Sim. né? E isso é muito, muito diferente, né? Foi desafiador. A minha equipe no início, eu tive muita rotatividade, era um entra e sai de gente que eu falava, gente, onde. Até entender tipo, a mentalidade, né? Até que as pessoas Sim. entendessem o seu formato, mas isso é normal. E até eu também consegui uma cartela de clientes boa, até as pessoas me conhecerem, né, e irem lá. Então, inicialmente foi desafiador para a equipe, só que hoje, quando elas veem que, ó, se eu vou num salão convencional e tenho aí 8 horas para atender, então eu tenho oito clientes marcadas. Não, então, se eu trabalhar na Beleza Fashion, eu tenho que atender uma atrás da outra, quanto mais rápido, claro, sem perder a qualidade, eu tenho que fazer. Então, eu consigo atender ali 20 clientes, para mim é mais rentável. Então, até elas entenderem isso e até eu chegar no nível que eu poderia oferecer isso para eles, demorou, né? Eu posso imaginar, porque realmente é uma mudança completamente, é uma quebra de cultura, né? Envolve uma série de coisas, até você encontrar alguém, né, que realmente compartilha da mesma mentalidade que você e acredita, né, na sua empresa, acredita no seu formato de negócio, e está ali e falar, não, sabe, nós estamos juntos, e assim, acredito que você vai crescer, eu vou crescer também, e vai ser bom para nós duas. Até chegar nesse formato, a E é gente por passa isso, por muita coisa, né? sim, e por isso que eu falo da importância do treinamento e feedback. Então, foi muito treinamento, foi muita reunião, foi muito feedback. Por exemplo, o colaborador sentava ali, como ele era acostumado a ter 1 hora para fazer uma mão, ele sentava e ficava lá 1 hora, enquanto a outra pessoa estava lá esperando para fazer a mão também. Então, foi muito feedback. Falar assim, olha, aqui é diferente. Chamar realmente a pessoa, conversar com ela, colocar tudo às claras. Hoje, principalmente o brasileiro, ele tem medo de olhar no olho e colocar tudo às claras sem ser agressivo. Uhum. Então, eu acho que quando você consegue esse relacionamento com a sua equipe, muda tudo.
de você realmente chegar, sentar, chamar na sua sala, falar: olha, eu vi que você tá fazendo assim, 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 a partir de agora eu vou te pedir, eu quero que você faça dessa forma e vamos testar e vamos ver como é que vai ser. Vai lá e faz. Então, eu acho que esse relacionamento, ele traz as pessoas para o seu lado. Então, elas não vão começar a trabalhar, a colaborar porque você é o chefe delas, mas não, porque elas acreditam na sua causa, né? Elas querem trabalhar com você e crescer junto. Isso É. é complicado você alcançar isso e você não alcança sem gestão. Não, e eu posso imaginar a sua dificuldade, mas se não fosse por isso, você não teria alcançado o formato de negócio inovador que você tem hoje. Então, você realmente teve que ter esse jogo de cintura, teve que topar o desafio de formar as pessoas, até mesmo no sentido de mentalidade. Acredito eu, assim, que a sua dificuldade foi muito maior por conta de ser algo completamente novo. Então, você teve que realmente tirar uma coisa cultural das pessoas, porque, né, desde quando eu entendo que eu acompanhava minha mãe, por exemplo, no salão, era desse jeito, né? Horário marcado e tal. Minha mãe, tal hora eu tenho que ir no salão, tal hora tá marcado. Então, é uma questão mesmo cultural. E aí você vem eu acredito que por causa da sua especialidade no sentido de gestão de pessoas e a forma como você conduziu esse processo foi o que foi crucial para o seu sucesso e para o sucesso da sua empresa, o sucesso que é hoje, né? Eu acredito que esses fatores, assim, foram determinantes, porque se você tivesse colocado o colaborador como descartável, vamos dizer assim, não entendesse, não conseguisse identificar as dificuldades, você hoje não estaria de uma forma tão sólida como você está hoje no mercado. E acredito que não só colocar como ele descartável, mas também ter aquela mentalidade que eu preciso dele, né? Por diversas vezes, inicialmente, quando o colaborador ele não queria trabalhar naquele formato, enfim, eu tive o desafio de, tá, o cliente chegou essa hora marcada, mas cadê a pessoa para me atender? Não tem. Então, eu tive tanto o desafio do cliente quanto do colaborador. E muito cliente também queria marcar horário, insistia para marcar horário. Até esse tempo para trás apareceu um cliente querendo marcar para a esposa dele, né, Natália? Foi muito engraçado. Ele brigou com as meninas da recepção porque nunca tinha visto na vida um lugar que não marcava horário. Então, a gente teve esse desafio também de mostrar para o cliente como que funcionava. Então, É isso. melhor. Sua esposa pode chegar a hora que ela quiser. Ela não vai precisar sair Exatamente. correndo, não vai precisar sair de fazer as coisas. Porque hoje é isso, né? Quem nunca saiu correndo, entra no carro correndo, aquela coisa, aí o semáforo, o sinal fecha, assim, meu Deus, fechou, o meu horário tá passando, eu vou chegar lá, eu não vou ser atendida, eu tenho um compromisso agora à noite, vai dar tudo errado. Já aconteceu, inclusive, lugares que eu cheguei e eu perdi o horário. Uhum. Assim, mesmo que eu tenha corrido, mesmo que eu tenha existido para chegar com toda dificuldade, O eu pior, cheguei lá né? e eu perdi o horário. E não tinha o que fazer, que realmente era o formato deles, né? Eles estavam corretos, realmente eu passei do horário, mas isso é um É sofrimento. um sofrimento. E outra coisa, às vezes você nem tá programando e precisa se arrumar de última hora, né? Então, por isso que eu pensei nesse formato, o salão não é convencional, porque eu não tenho todos os tipos de serviço. Eu tenho serviços que a mulher entra ali, eu quero ir para uma festa, eu entro e saio pronta. Eu tenho lá manicures, escovas, tratamentos capilares e maquiagem. Então, se eu vou para uma festa, eu vou para uma reunião, vou para o trabalho, meu cabelo tá bagunçado, eu entro lá, eu saio pronta para qualquer lugar. Então, eu pensei nesse formato que justamente, deixando de lado a questão financeira, que claro que é importante quando a gente monta uma empresa, claro que a gente pensa na questão financeira, mas não é o principal. Pensando em propósito, eu pensei em agregar valor na vida das mulheres com essa praticidade. Por isso que eu falo que eu não vendo serviços de beleza, eu agrego valor na vida das mulheres, eu economizo o tempo delas. Esse é o meu propósito. E é algo realmente muito, muito legal, assim, o seu formato de negócio. Eu queria até que você falasse um pouco mais sobre isso. O que que as mulheres hoje encontram hoje, aonde que fica, o que que elas encontram lá, como que funciona, quais os tipos de produtos que você tem, a pessoa que vai a primeira vez. Fala um pouquinho mais sobre a Uhum. sua empresa, no sentido do que ela oferece mesmo enquanto serviços. Bom, a Beleza Fashion, o nome já fala, né? O atendimento ele é num formato mais rápido e sem hora marcada, justamente para trazer essa praticidade para a nossa vida, de não
ter que se preocupar com marcar horário, ou então se preocupar com o horário que já está marcado, ou pior, não conseguir horário, né? Então, na vida que a gente tem corrida de empresário, então você trabalha fora, mãe, enfim. Eu acredito que não se encaixa ficar lá horas no salão esperando, né? Ou às vezes marcar um horário e não conseguir. Então, a Beleza Fest lá você chega e se você precisar fazer uma escova, unhas, lá tem também o spa dos pés, lá tem umas Maquiagem, cubas, né? tem maquiagem, Eu vi então você divulgando outro dia, achei inclusive linda a maquiagem, tava lá maravilhosa. tem. A gente criou 2 formatos de maquiagem, que é a Make Fast e a Make Premium, para justamente, ó, eu quero uma maquiagem rapidinha, eu tô sem tempo, uma básica para eu ir para uma reunião, para eu ir para uma festa assim mais informal, que você entra lá, você faz a sua maquiagem em 25, 30 minutos, se você precisar, né? E tem essa maquiagem mais elaborada, se você vai para um lugar mais formal, enfim, para uma festa, e tem também esse formato. E lá Bacana. também, eu não mencionei, são preços únicos, né? Eu falo que eu criei um preço justo e único para qualquer tamanho de cabelo. Maquiagem tem um preço único, unha Ah, tem um isso é preço importante. único, porque você não vai ter surpresinha. Ai, meu cabelo é grandão, chega lá na hora de pagar, nossa, Gente, a pessoa é meio caríssimo. que punida pelo tamanho do cabelo ou pela quantidade de cabelo. Gente, eu sempre Exatamente. achei um absurdo isso. Uma vez eu fui no salão e assim, eu tenho bastante cabelo. Aí a pessoa falou, então, quanto que é? Aí a pessoa, deixa eu ver. Pega no seu cabelo. Deixa eu ver a quantidade de cabelo que você tem. Pensei comigo, isso é ruim ou é bom, né? O que eu devo torcer? Eu devo torcer pra ter pouco cabelo ou pra ter a Pelo menos você economiza com mega. É Meu o meu Deus caso. do céu. Aí eu fiquei assim, eu falei, gente, mas por quê? Como, né? Aí quer dizer que eu nunca concordei com isso, sabe? Então, muito legal isso, porque realmente, assim, faz a diferença. Que às vezes a mulher, ela quer se arrumar e quer dizer que é porque ela tem muito cabelo, então vai ficar mais caro, então não faça escova. Exatamente. Então eu também nunca achei essa política legal. Então, dos nossos diferenciais lá, além de ser sem hora marcada, é o preço único para todos os serviços. Eu não depende da minha cliente. Então, legal, super inovador e é algo que realmente aí, quem não conhece, a mulherada que não conhece, eu recomendo que conheçam, porque é muito, muito, muito bom. Então, sabe, falando um pouquinho sobre as dificuldades, né, que você enfrentou. Eu sei que você falou que você enfrentou diversas, mas teve um momento em específico, assim, que você pensou em desistir? Que, tipo, você realmente falou assim, gente, não vai dar para eu continuar, vou fechar as portas. E como você conseguiu reverter isso, assim, sabe? Essa coisa do medo, da incerteza, que chega num ponto em que a gente sabe, tipo, você programa um valor X para manter seu negócio. Aí, de repente, o valor já não dá mais. O caixa já acabou. Tipo, não tá entrando aquilo que deveria entrar. E aí a angústia, né? De quando vai romper. Uhum. Então, aconteceu isso com você? E justamente quando você estava me perguntando, foi a primeira coisa que me veio à mente: faturamento e custo. Foi no momento que o meu custo era X e o meu faturamento era bem menor que o meu custo. Que foi justamente na pandemia, que aquele abre e fecha, não tinha cliente e o custo continuava. Então teve um momento ali, Natália, que eu não vi recursos financeiros para continuar. Aluguel continuava, enfim, tudo continuava. E eu pensei justamente em desistir. Foi um dia que eu sentei na sala da minha casa, falei, realmente eu vou ter que desistir do meu sonho, porque eu não via saídas. Foi quando eu falei, peraí, pandemia, não tô usando meu carro, vou vender. Vendi meu carro, peguei o resto de economias que eu tinha, paguei o custo do mês e ficou só um pouquinho pro próximo mês. Eu falei, agora vamos torcer para abrir as coisas, nem que seja, né, abrindo menos tempo, esse lockdown, Uma hora enfim, tem que agora vai. passar. E aí, assim, só que você fica com o coração na mão, né, sem Nossa, saber o que vai imagino. ser. Total. Então, acho que foi nesse momento que eu pensei em desistir. Assim, igual você colocou aqui, a questão de vender o seu carro, né? Assim, realmente você, igual a gente falou, você tem que acreditar. Tem que Se acreditar. você não acreditar, você jamais tomaria uma decisão dessa. O que me fez, e você fica naquela incerteza, porque como estava em período de pandemia, teve alguns momentos que as portas estavam abertas, só que não tinha cliente, estava todo mundo em casa, todo mundo com medo,
ninguém ia no salão, né? Coisa supérflua, enfim. E mesmo com as portas abertas, não ia o cliente, então não entrava dinheiro. E aí eu comecei a me questionar: será que o meu negócio é ruim ou é a pandemia? Eu não sei. E aí ficou aquela incerteza, mas eu continuei acreditando no meu negócio. Falei: não é a pandemia, não é o meu negócio, porque o que eu tinha que fazer, eu tô fazendo. Então eu vou. Importante saber separar isso, né? Sim, exatamente. É importante você saber separar isso. E às vezes, realmente, de fato, é o seu negócio. Também não vamos ter aquela visão Essa de, né? autoanálise Tem é que importante, é ter. diária. A Eu creio gente. que é diária, né? Todo dia você tem que rever. Nossa, tô Sim. fazendo certo? É isso mesmo, né? Tô seguindo aquilo que eu defini que eu iria fazer. Uhum. Estou dando o meu melhor. Eu acho que isso é o mais importante. Se você tá dando o seu máximo, tá entregando o seu melhor. Porque também não adianta só você entregar seu máximo e você não ter uma estratégia para aquilo. Não adianta. Eu falo que é um esforço burro. Uhum. Porque você vai cansar, você vai se esgotar e não vai ter um resultado. Sim. Então, você precisa, é como se você canalizasse. É igual quando você canaliza, quando você pega, por exemplo, a força da água, ela gera energia. Mas se canalizada da forma correta. Então, Exatamente. não adianta você se esforçar e não canalizar para aquilo que você quer atingir. Então, tenha clareza, metas, definições, né, de onde você quer ir. Porque quem não tem metas Exatamente. anda à deriva. Aham. Então, não sabe para onde vai, né? Então, eu creio que é bem isso. É o que você falou. Tô fazendo certo? Tô fazendo certo. Tô cumprindo aquilo que que eu tracei? Porque é importante você ter esse planejamento. A maioria das pessoas quer montar um negócio e fala, então, eu vou montar. Tá, mas qual que é a sua estratégia? Não, não tem. Aí Qual fica que é o seu difícil. público? Não sei. Isso é uma coisa Para muito aonde importante. você quer chegar? Quem você quer ser daqui 5 anos? Também não sei. Isso é um negócio fadado ao fracasso. Então, você precisa realmente, a gente chama de plano de negócio, né? Você precisa ter um plano de negócio definido, saber quem você quer ser, aonde você quer chegar, qual que é o seu público e aonde você quer estar, por exemplo, daqui 5 anos. Onde você quer estar daqui 10 anos. Então, tudo isso são metas que você vai colocando a curto e a longo prazo que fazem uma diferença enorme no seu negócio, porque aí você tem condição de fazer isso que você fez. Será que eu tô fazendo certo? É a pandemia ou sou eu? Uhum. Tipo, o problema tá no gestor, que acontece muito. Acontece. O problema às vezes pode estar em você, né? Pode estar, às vezes é difícil admitir. Como várias vezes, o problema também teve em mim. Só que o que eu fiz? Eu analisei e mudei a estratégia. Né? Não, ninguém faz 100% certo. Até porque Ninguém. quando você abre um negócio, é uma tentativa e erro. Não é 100% certeza de que vai dar certo. Então, às vezes, o seu negócio é bom, seu produto é bom, só a estratégia que não tá muito legal, que no meio do caminho você vai, né? E Você uma tem que coisa. rever a estratégia todos os dias. Sim, todos os dias. E isso também é uma coisa que para muitas pessoas, porque as pessoas elas esperam estar 100% prontas para começar um negócio, para abrir uma empresa. E eu falo, gente, você não precisa estar totalmente pronto, porque é ali no meio do caminho, é passando pelo problema que é ali que você vai aprender, é ali que você vai mudar, colocar novas estratégias. Então, assim, se você esperar estar pronto para começar, Nunca estar vai começar. qualificado, você nunca vai começar. Então, eu falo, eu sou uma prova viva, eu não entendia nada de salão de beleza. Nada, nada, nada. Até porque no formato de negócio, porque você teve uma ideia, e aí é onde você delega, porque não é você que escova o cabelo. Não é você que faz a unha. Não é, então, E assim, ainda bem que não é. porque você pode não ter o talento para escovar o cabelo, não ter o talento para fazer a unha, não ter o talento para estar ali fazendo uma maquiagem. Mas você tem o talento para gerir o negócio. Por isso que eu falei ainda bem, porque não ia ficar bom. Eu não entendo nada disso. É a mesma coisa que Next Level. Eu posso não ter o talento para calibrar o microfone. Eu não entendo da mesa de áudio, vamos dizer assim. Eu delego isso para pessoas que entendem. Mas eu tenho talento para gerir o negócio Sim. e a ideia e o formato do negócio. Uhum. Então, por exemplo, quando a gente foi fundar a Next Level, eu não se eu fosse esperar falar, gente, eu sei mexer com Nunca ia microfone. acontecer, né? Não. Não ia acontecer. Eu sei todos os tipos de câmera? Não. Então, não é essa a questão.
mas eu entendo do formato de negócio. Sim. E assim, o seu negócio, na verdade, ele se enquadra como uma startup, que é um negócio diferente, num formato diferente, geralmente inovador, ele parte de uma dor, isso é muito legal. Assim como a X-Level partiu de uma dor no sentido de que as pessoas queriam gravar, as pessoas queriam produzir conteúdo, mas não sabiam onde. Uhum. Não sabia como. E isso começou comigo, do mesmo jeito que aconteceu com você. Então, eu já tenho outros negócios, e aí, quando eu fui realmente pensei em fazer alguma coisa nessa área, eu falei, gente, mas onde eu vou gravar? Como que eu vou fazer? Tá, mas aqui em Goiânia tem, mas eu vou ter que montar isso na minha casa, eu vou ter que estudar sobre isso, eu vou ter que aprender tudo para poder realmente entender esse formato de E negócio. realmente é uma dor. Então, partiu de uma dor. Falei, peraí, e se nós tivéssemos um lugar onde as pessoas, assim como a Beleza Fest, a pessoa vai lá e sai linda, entra aqui Nossa, até e sai com o arrepio. produto Nossa, gravado. adoro isso. Então, é justamente isso. E assim, as melhores ideias, elas surgem do nosso dia a dia. Exatamente. Basta você ver. E as melhores startups, como se diz, as unicórnios que a gente tem, os unicórnios que a gente tem hoje, que são startups que estouraram no mercado, o próprio Uber, você pode ver sempre parte de uma dor, de alguma coisa que a pessoa falou assim, nossa, mas e se não fosse assim? Uhum. E se não fosse só táxi? E se a opção não fosse só ônibus? E se a Sim. gente criasse um formato assim? Então, hoje eu vejo que quando você começa a analisar, as pessoas até falam assim, nossa, mas como que eu tenho uma ideia de negócio? Muitas vezes, começa a olhar no seu dia a dia. Começa a olhar aquilo que faz sentido para você. Uhum. Porque se faz sentido para você, vai fazer sentido para outras pessoas. Com certeza, com certeza. Eu falo que é uma junção, assim, as pessoas costumam dizer, ai, você tem que trabalhar com o que você ama. Ok, eu concordo com isso. Você tem que trabalhar com o que você ama, com o que você gosta. Só que não só isso. Será que aquilo que você ama, de fato, vai fazer diferença no mercado? Eu acho que é uma análise dessas duas coisas, da sua paixão e você vai conseguir resolver uma dor no mercado, conseguir ajudar o número máximo de pessoas. Então, eu acho que quando você vai criar um negócio, você tem que pensar nessas duas vertentes. Um exemplo, a Beleza Fashion, eu não entendia nada de salão de beleza, mas assim, amava a área da beleza, sempre fui muito vaidosa, sempre gostei de me arrumar, sempre gostei de ir no salão e pensei em uma coisa que também seria boa para outras pessoas, não só pensando na minha paixão. Eu acho que a gente tem que até analisar quando se trata de sonho, de não ser uma coisa muito utópica, né? Exatamente. Você tem que olhar se aquilo acontece com as demais pessoas e você começou a olhar ao seu redor. Uhum. Deixa eu ver de que as pessoas reclamam. Sim. Não, eu tava. Que é bem assim, a coisa mais normal é você encontrar uma mulher falando que ela não teve tempo de ir no salão. Ai, meu Deus, eu preciso fazer a unha, eu preciso fazer a escova, eu preciso isso, mas você acredita que eu não tive tempo de marcar? Aconteceu muito comigo, inclusive dentro dos salões. Quando eu comecei a pensar na Beleza Fest, eu fiz um planejamento. Eu fiquei 3 anos só pensando nela. Antes de abrir, planejando, enfim. Eu ia nos salões de beleza, era meu prazer sentar lá e conversar com as mulheres e entender o que elas buscavam dentro de um salão de beleza. Eu começava a conversar, o que você busca? Ah, eu tenho horário marcado, tenho um lugar sem horário marcado, vou lá, arrumo meu cabelo, mas poxa, podia ter tudo junto num lugar só, cabelo, unha, maquiagem, você sai de um lugar, vai ter que ir pra outro. Eu queria que tivesse tudo Já fiquei brava junto. com isso. Então, assim, e a maior dor das mulheres era um lugar sem hora marcada que tivesse tudo junto fazer ao mesmo tempo. Tudo no mesmo lugar. Falei, então tá. Pelo menos aqui em Goiânia não tem esse formato de tudo junto, tem separado que eu sei. Eu falei, vamos ver se dá certo. É E mais ou menos a mesma ideia da X-Level no sentido de contexto. A gente encontrava lugares que fazia separado, tipo gravação de estúdio de música. Aí tinha o cara do filme, da filmagem e tal, que produzia alguma coisa ou outra ali, mas nada num formato completo. uhum. Num formato em que a pessoa falasse, tem isso? Tem. Você tem E isso? quem não Tem. quer? Quem não Né? quer? Foi igual eu tava falando com Praticidade. você sobre o lançamento do meu curso. E eu conversando com você, tinha todas as etapas. Eu falei, uai, então tem tudo, né? Eu não vou ter que sair daqui, é uma praticidade. Quem não quer isso? Economia de tempo. Exato. E aí, aqui na X-Level, o que a gente fez? Igual eu tenho o meu sócio, tenho o Rodrigo, tenho o meu esposo, né, o Bruno, que é o idealizador do negócio, e cada um tem a sua área de atuação.
Então, eu tenho a minha área de atuação e sou boa no que eu me propus a fazer. Eu não sou boa na área dele, na área do Rodrigo, nem na área do Bruno. Então, essa divisão de papéis, essa clareza de que você visualizar naquilo que você é bom e você pegar aquilo para fazer e o que você não for bom, você delega e contrata pessoas, isso é uma forma inteligente. Exatamente. Né, de você gerenciar. Porque eu acredito até que a boa parte das empresas, elas fecham justamente porque o dono, ele acha que ele tem que ser bom em tudo. Ele tem que fazer tudo. Ele tem que fazer tudo. Inclusive, quantas vezes já vi, o dono não entende nada de contabilidade, não entende nada e não tem a coragem. Às vezes, ele quer pagar, assim, um valor micho realmente para o contador. Não, você só vai fazer isso. Pode deixar que o resto eu faço tudo. E ele fica sobrecarregado. E o que eu costumo dizer, quando você quer fazer tudo, ser especialista em tudo, você é mais ou menos em tudo. Mas quando você foca no que você é bom, você vira uma máquina naquilo que você é bom. Então não adianta eu querer abraçar tudo e fazer tudo mais ou menos. Por que eu não foco aqui na minha área, no que eu sou realmente boa e eu fico excepcional, né? Então não adianta, isso aí um acaba erro. que a pessoa se perde, né, sabe? No meio do caminho. Aí quando ele vê, tipo, não, mas eu me propus, é igual eu falei, é o seu caso, de você querer ir lá e falar, não, eu vou fazer escova aqui junto com as meninas. Perderia todos os clientes. Então, é algo, você se propõe a fazer naquilo que você é boa. Sua especialidade, por exemplo, gerir pessoas. Você gere com maestria a sua equipe. Você canaliza e coloca cada pessoa para fazer aquilo que ela é boa para fazer. Isso é um talento e é uma forma inteligente de se trabalhar. Então, hoje as pessoas têm esse erro, né? De até mesmo uma questão de pensar numa economia burra, desculpa, perdão da palavra, mas é bem isso. Tipo, quer economizar naquilo que ele não deveria economizar. Exatamente. E aí acaba, igual você falou, né? Sendo mais ou menos em tudo, nunca não consegue realmente transmitir a clareza, né, daquilo que ele quer fazer, a qualidade daquilo que ele quer fazer, e é aonde a empresa acaba fechando. E perdendo a oportunidade de executar com maestria aquilo que, de fato, ele é bom, né? Exatamente. E quais os futuros para Beleza Fashion? O que você pensa? Igual você, eu creio que essa inovação, no sentido de atualização, que eu tenho certeza que, conhecendo um pouco você já tem clareza, tipo, com 3 anos, 4 anos, 5 anos. Quanto tempo tem a empresa? Agora, em janeiro, fazem 2 anos. 2 anos. Tem certeza que você tem isso visualizado no sentido de quem você quer ser, né? E quais os planos e qual a importância disso para você, assim, no sentido de um planejamento de crescimento, de atualização de mercado, de novidades, de estar sempre buscando uma inovação? Bom, eu acho imprescindível você sempre estar inovando e fazer esse planejamento antes de você, de fato, abrir as portas, lançar, enfim, o seu produto, a sua empresa. É importante, porque você, como você falou anteriormente, eu tenho que saber qual é o meu público. Eu sabendo o meu público, eu vou saber como me posicionar no mercado, eu vou saber o meu produto, o que oferecer. Eu tenho que saber, de fato, eu não vou saber ao certo sem ter uma empresa, o meu ticket médio, mas pelo menos eu tenho que ter uma previsão do meu ticket, quanto que eu vou faturar diariamente, quantos profissionais eu preciso para faturar X, meu faturamento mensal para ter X de lucro, enfim. Isso tudo é importante você saber, você não pode trabalhar no escuro, né? Principalmente se tratando de salões de beleza, muitos profissionais da área abrem as portas, simplesmente falam, eu vou atender aqui. E aí não tem o conhecimento dessa questão de números e da parte administrativa, que é muito importante, acaba fechando as portas por isso. Então, é muito importante essa parte estratégica e a parte do propósito, do planejamento mesmo. Olha, onde eu quero estar daqui 2 anos, eu quero ter outra unidade, eu quero franquear minha empresa, como que eu quero estar, né? Então, inicialmente, a Beleza Fashion, eu já fiz ela num formato e cara, né? Falando assim de identidade visual, cara de franquia, porque eu já sonhava com isso. Muitas pessoas. Escalável, né? Exatamente. Muitas pessoas que entram lá falam, é uma franquia? Não, ainda não. Parece, mas não é.
Porque eu visitei muitas franquias, visitei muitos formatos de negócio nesse segmento e em outros segmentos também. Porque eu acho muito importante quando você tem uma empresa, você tirar ali um tempo, nem que seja seu ano inteiro, para focar só naquilo, né? Porque o que você foca vai expandir totalmente. Porque o erro da maioria do ser humano é: eu quero montar uma empresa, mas se eu tô aqui na empresa, eu já tô mais focada em 10 coisas ao mesmo tempo, não adianta. É foco em uma coisa só até aquilo se expandir, porque senão não vai. Então, é o que eu costumo dizer. Eu almoçava, Beleza Fest, dormia sonhando com a Beleza Fest, acordava, ia em salões para pesquisar, ia em restaurantes para pesquisar, ia em empresas para pesquisar. Então, eu vivi isso durante praticamente um ano inteiro, só pensando nisso, e anotando coisas e mudando ideias e só pensando nisso. Então, Eu posso te dizer que a X-Level, entre o primeiro formato que ela foi definida e o que ela é hoje, existe um caminho tão grande, porque é justamente isso. À medida em que a gente vai fazendo esse trabalho de pesquisa, que ele é fundamental, não é só você, tive um estalo aqui de ideia, vou fazer, amanhã tá pronto. Não, peraí, vamos fazer uma pesquisa de mercado, vamos entender primeiro, né, como funciona esse universo, por mais que, como eu disse, aí entra o papel realmente que você precisa saber fazer a tarefa de casa com êxito, porque isso pode ser realmente um ponto que faça você fracassar lá na frente. Então, você tem que estar realmente remodelando aquilo ali com base nas pesquisas que você vai fazendo, e não significa que tudo que também que você tiver ideia vai ser uma coisa interessante, vai ser viável. sim. Quantas ideias a gente tem e que você depois fala, não é viável. Não, isso aqui eu não vou para esse lado, não. Mas você pode até, por exemplo, não adianta nada você ter 5 ideias, né? E aí não foram viáveis, e na sexta que seria viável você desistiu. Sim, exatamente. Você não acreditou e não implantou, né? Então é importante essa pesquisa, né? Essa atualização, esse formato, essa busca. E isso é uma coisa que as pessoas precisam ter consciência disso. E um ponto importante, até que eu queria entender se você tem essa preocupação. Quando você visualiza o final da caminhada, no final não, né? Como se diz, o crescimento, porque a empresa é como se fosse uma criança, é igual você falou, né? Seu filho. No caso, sua filha. Então, tipo, bebê, primeiro nasceu, primeiro é uma gestação, né? A ideia ali, igual você falou, o trabalho de pesquisa, 3 anos, você tá numa gestação. Nasceu. Aí vem, e é muito parecido, porque uma das fases mais difíceis do bebê é quando? Quando ele nasce. Que vem o choque de realidade, inclusive, né? Que vem as cólicas, as noites sem dormir e aquela coisa toda. Que e é tudo novo pra você. É exatamente a mesma coisa. Só que aí você precisa cuidar. Quando você precisa cuidar, e à medida que isso vai crescendo, você precisa imaginar a sua empresa enquanto jovem, né? Enquanto criança, enquanto jovem, enquanto adulta. E depois os frutos que ela irá produzir. Sim. E você precisa, tendo essa preocupação, não só sabendo disso, ter uma preocupação com o reinvestimento. Porque às vezes a pessoa ela fala assim, não, eu vou montar e o que entrar eu vou pagar meu custo e o resto é meu. Um erro. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Inicialmente, os meus planos, assim, eu tinha planos vagos sobre franquia, mas sempre sonhava. Mas inicialmente eu dividi os meus objetivos. Fui dividindo em faturamento a minha empresa, né? Faturamento, quando eu alcançar faturamento X, ok. Quero alcançar faturamento Y em tal data. Então eu fui por faturamento, né? E digamos assim que o meu último faturamento para uma só empresa eu alcancei agora, depois de 2 anos, né? A minha meta de faturamento. Então, agora que eu alcancei essa meta, eu penso em outra unidade minha ainda, aqui em Goiânia, e também para atingir esse X faturamento. Após isso, eu vou começar o trabalho de franquear, porque eu quero ainda amadurecer mais a empresa. Então, eu tendo essa e tendo outra unidade, eu vou poder deixar ela com um formato bem mais, digamos assim, pronto para a franquia. Essa clareza que você tem, isso é algo assim sensacional, porque igual você falou aqui, você tem uma nitidez tão grande de onde o seu negócio tem que chegar,
que você não se perde no meio do caminho. Sim. Então, você já traçou uma definição, você já está se preparando para isso, para você chegar ali no êxito aonde você quer mesmo, que é onde você imaginou e projetou, né, o seu negócio. Uhum. E entender um pouco nessa questão de reinvestimento é muito importante, mas também entender um pouco de administração é importante, né, sabe? Muito, muito E como importante. que foi isso para você, no sentido, você é psicóloga, ter que lidar um pouco ali com entender um pouco um pouco não, né, entender de fluxo de caixa, entender de administração, de gestão de empresa mesmo, que aí entra a questão da administração. Você buscou algum curso ou um livro que você lê, alguma coisa que te ajudou, que você possa compartilhar com quem está começando, ou que dica você daria, né, para essas pessoas? Bom, desculpa o termo, mas foi um puta desafio para mim a questão financeira. Eu nunca fui boa na questão financeira, com contas, enfim, sempre fui horrível nisso. Então, até hoje, eu não busquei uma pessoa para fazer isso para mim. Eu que faço toda a questão financeira da empresa. Só que eu busquei conhecimento. Então, Isso eu é busquei importante. cursos, eu fiz cursos online, pelo menos para entender a parte básica de fluxo de caixa, de entrada e saída, de reinvestimento, do que de fato é o lucro, enfim. O ticket médio do meu negócio, o custo também, né? Então eu fui fazendo cursos e entendendo sobre isso, e eu também busquei a ajuda de um sistema que eu acho que é imprescindível, né? Um sistema onde você possa lançar tudo que entra e tudo que sai da sua empresa. Eu acho que isso é o básico arroz com feijão. Entrada e saída, e você saber o que de fato é faturamento e o que é lucro, que não é a Eu mesma falo que se coisa, a né? pessoa não tiver condição de investir no sistema, que realmente é fundamental, que tenha uma planilha, É. que seja um caderno caixa, gente, um Uhum. livro caixa, para não falar assim, não tenho, não sei mexer com Excel, não sei fazer. Então, vai na papelaria, compra um livro caixa e anota tudo que Uhum. entrar e tudo que É o sair. mínimo. É o mínimo. E assim, e outra coisa, às vezes a pessoa até anota tudo que entra e tudo que sai, mas aí ela não sabe discernir o que que é faturamento, o que que é lucro, o que que são coisas totalmente diferentes, Quiser né? até falar um pouquinho, parece uma coisa assim muito óbvia pra gente que já tá no ramo, mas tem pessoas que realmente não sabem disso. E o meu objetivo aqui é trazer um pouco de conhecimento que seja para aquela mulher que ela é manicure em casa, sabe? Uhum. Sabe? Que ela tem ali, que ela faz bombom em casa. Então, se ela não sabe, vamos compartilhar, vamos explicar. E outra mulher falando. Então, olha que bacana isso. Ela não precisa sofrer, tipo, o que nós sofremos para buscar essa informação e Sim. aprender isso. Então, por que não compartilhar? Então, compartilhe um pouquinho aí E assim, como e que é ela uma coisa. poderia, de uma forma simples, né? Diferenciar, né? O que que seria, né, o custo, o que que seria o lucro, como que ela pega faturamento, como que ela pega o lucro, Uhum. né? Só para ela ter uma noção. Uhum, sim. E é uma coisa totalmente normal você não saber diferenciar. Eu mesma, antes de ter empresa, eu não sabia, eu me apegava a faturamento, que hoje, você olhando, faturamento não é nada. Você pode ter 1 milhão de faturamento. Se o Se seu você não é o custo, custo. O compara, se o custo é seu 1,5 milhão. custo, exatamente. Nossa, Então, vendi 1 milhão. Qual que é o custo? 1,5 milhão. exatamente. Então, quando se fala de empresa, eu não olho para faturamento, porque eu olho para custo, né? Se ter aquela empresa. Então, antes eu pensava, nossa, vou faturar 100 mil reais, meu Deus, vou ficar rica. E aí, na realidade, a gente vê que não, que você tá naquele desafio sempre de aumentar o seu faturamento e abaixar o seu custo. Então, eu tenho um faturamento ali de 100 mil reais. Se eu tiver um custo de 90 mil reais, então o meu lucro ali foi 10 mil reais somente, né? Então, é importante, mesmo que o seu negócio seja pequeno, você faça unha em casa, você trabalhe em casa, você saber discernir, você anotar todas as suas entradas, você anotar todas as suas saídas e você saber de fato, eu faço uma unha da cliente ali, eu cobro 20 reais. E ter aquela mentalidade que aqueles 20 reais não é seu, né? Tem um custo que você gasta da sua energia, tem um custo que você gasta do esmalte, o custo do seu tempo, a molação de alicates. Então, ter aquilo tudo definido, quanto que custa para mim
fazer essa unha, né? E tirar ali o seu lucro e o valor do reinvestimento. Porque às vezes, por exemplo, o meu custo é 90, eu vendo 100, meu custo é 90, então o meu lucro é 10. O meu lucro é 10, mas o meu prolabore, o meu salário não é 10 mil. O meu salário é 5 mil, os outros 5 mil eu vou deixar de caixa na minha empresa, vou fazer reinvestimentos. Então, não é tudo que sobra também que é seu, Exato. digamos assim. Exato, não. E você colocou de uma forma muito tranquila, muito clara isso. E são regrinhas tão básicas, mas que fazem uma diferença tão É grande. enorme. Uhum. Eu já vi, assim, pessoas, inclusive, que não sabem formar o preço do produto. Às vezes ela olha ali, quantas vezes eu já vi pessoas assim, no sentido de, tô vendendo um bombom, beleza. Aí ela vai e fala assim, não, o meu custo é o chocolate, a matéria-prima, que é isso, isso, isso e isso. Então, se eu gastei isso, o meu produto vai custar tanto. Aí eu falo, tá, mas você já calculou a sua hora de trabalho? Uhum. Então, porque você precisa colocar isso na conta também. Quanto tempo você leva para fazer o bombom? Uhum. Isso também tem que estar na conta. Sim. Então, é importante você colocar isso na hora de formatar o preço do produto. Não é só você pegar o custo da matéria-prima, joga lá, sei lá, 100% ou não sei quantos por cento que se costuma colocar nesses tipos de produto, porque eu não trabalho nessa área. Mas, enfim, você tem que calcular o valor também da sua hora de trabalho. Com certeza. Tá, quanto tempo eu demorei para fazer? Porque se você não faz isso, você acaba que o valor do seu produto é só dobrado o valor do custo da sua matéria-prima, e quando você vai pôr na caneta, você acha que você tá lucrando, tipo, 100% que você colocou, e na verdade você não tá. Não. E o pior, tem pessoas que nem isso faz, porque eu acho que é o básico, né? Você saber o custo que você gastou ali fazendo aquele produto e fazer o preço em cima disso. Eu acho que isso é o básico do básico, ele tem que ter. O pior é que eu vejo empresários, pessoas baseando o seu próprio preço no preço do outro, do concorrente. Então não tem que ser assim. O seu preço não tem que ser baseado em outros salões, em outras empresas do seu mesmo segmento. Porque, primeiro, você tem o valor agregado ao seu negócio, né? Eu acho que cada negócio tem o seu valor agregado. E outra coisa, se o meu vizinho ali tem um custo de 5 mil reais, o meu custo é de 10 mil reais, eu coloco o meu produto o mesmo valor que ele, eu vou lucrar igual? Eu não vou. Ele vai lucrar mais, porque o custo dele é lá embaixo. O meu custo é altíssimo, então também tem que analisar isso É quando todo você um vai custo, por exemplo, colocar. quando você é grande, você tem que realmente ter uma preocupação em relação ao seu custo de publicidade, o seu custo, né, em relação ao seu espaço físico. Aí entra uma série de elementos que, se eu fosse colocar aqui, a gente ia ficar um bom tempinho aqui falando sobre isso, mas que você não pode esquecer que isso é um custo porque ele é importante para que você fature o X que você está faturando hoje. Sim, exatamente. Então, é algo que as pessoas elas têm que realmente ter esse cuidado na hora de formatar essa questão do valor do produto, igual você falou, porque não adianta você pensar pequeno e falar assim, tá, mas sou eu que fabrico meu produto, tá, mas vai ser sempre você? Uhum, Você não quer crescer? Porque o dia que você crescer, você vai ter que contratar um colaborador. sim, Quando você contratar um colaborador, você vai ter que pagar um salário. Se você vai pagar um salário, você concorda que agora você tem um valor de hora, trabalho? exatamente. Então, por que que você não tem agora? Então, acaba que o negócio ele vai se tornando inviável ao longo da caminhada, justamente aí é aquela coisa, começa com um valor X, quando você olha o produto, tipo, do nada, dobrou o valor. Aí já ficou uma coisa ruim, porque você Uhum, já entrou no mercado cobrando um valor mais baixo, depois do nada você subiu assustadoramente o valor do seu produto, consequentemente quebrou-se a confiança com o consumidor. Então, por que você já não tem essa preocupação desde o início, essa sim, visão, né? Já não, tô pequeno, eu estou pequeno, mas eu não sou pequeno. exatamente. Eu estou, mas eu vou Uhum. ser grande. E quando você está pagando uma pessoa para trabalhar, o salário ele nada mais é do que o valor que você paga, compra o tempo de outra pessoa, você compra a hora de outra pessoa. E quando você está ali executando, além de dono da empresa, você também é o colaborador, você é as duas coisas. Você é o dono da empresa e você também é quem faz o chocolate, quem faz a unha, enfim, você tem aqueles dois cargos ali. Exatamente. Bom, Sávia, eu acredito que tudo que nós falamos aqui a gente agregou, né, um pouquinho sobre empreendedorismo, sobre administração, a gente falou um pouco
até mesmo das dificuldades, mas eu queria agora, para a gente, infelizmente o tempo não nos permite ficar tarde, né? Que eu gostaria mais tempo aqui. Vamos ter que fazer outros episódios. Sim. Cada um a gente tratando de um tema, inclusive trazendo, né, como se diz, os perrengues que a gente passa. Que tem pano pra manga, viu? Que são muitos. E aí, a gente compartilhando isso, acredito que as pessoas também vão se identificando que a maioria também passa pelas mesmas coisas. Não acontece só com elas, acontece com a gente também. E é bom elas saberem que todo mundo passa por esse processo doloroso também, né? Exatamente. Né? Nada é fácil, né? Quem disse que ia ser fácil, né? Não é para ser fácil. Então, mas existem caminhos e atitudes que você pode tomar que podem facilitar. É aquilo que a gente fala, né? Existe o burro é aquele que olha e não, ele erra e continua errando, né? Já o inteligente, ele olha e fala, errou, ele, não, eu errei, eu vou corrigir meu erro, não vou errar. Exatamente. O gênio olha para o erro dos outros e fala, não, eu estou aprendendo aqui, se ela fez esse caminho, ela errou, eu não vou seguir o mesmo caminho, por quê? Sim. Então, não vou cometer os mesmos erros que ela. Então, eu falo que isso de você compartilhar e você escutar um pouco a história das outras pessoas te engrandece, faz com que você elimine as possibilidades de erro e não é que vai ficar fácil, mas vai ficar menos difícil. Sim, com certeza. Mas eu queria que você desse um conselho para quem está agora pensando numa ideia de negócio, tá apavorado, pensando em sair do mercado de trabalho, da CLT. Que apavora, sair da CLT apavora. Apavora. E aí tá com medo porque tá ainda agarrado e tem um monte de gente falando, mas você vai abrir mão do fixo, você tá doida ou você tá doido e você vai seguir essa ideia, isso é loucura. Que conselho você daria para essa pessoa que está nos assistindo e que se encontra com essa decisão nas mãos, né? Que precisa tomar a decisão. Eu digo que, como eu falei antes, acho que o pontapé de tudo é a coragem, né? Principalmente se você já tem uma estabilidade, você trabalha carteira assinada, enfim, é coragem, você tem que ter aquela coragem. E a coragem, ele não é só a partida de aquilo de você tomar a decisão. Às vezes você toma a decisão, mas conversando com pessoas, você vai se desmotivando, perdendo aquela coragem, porque as pessoas, elas dificilmente elas te encorajam. E a gente costuma pensar que é por mal, mas não é, né? As pessoas que mais te desencorajam são as que mais te amam, né? Porque elas querem te proteger, né? Elas não querem que você passe por uma situação ruim. Então, é a pessoa que vai estar dentro da sua casa, é sua mãe, irmã, amiga, são as que mais vão te desencorajar porque elas querem te proteger. Então, primeiro, tomou sua decisão, tenha coragem, não ouça as pessoas. Blinda, como você falou, coloca um fone de ouvido e só vai, né? E segundo lugar, você não desistir nos obstáculos, porque vai ter. A partir do momento que você tomou a decisão, ali já tem o primeiro obstáculo, né? Que é ter o aval das pessoas, mas não espere, né? Não desista nos obstáculos, acredita no seu sonho, acredita na sua ideia, porque quando tudo ficar complicado, o que vai te sustentar é essa fé, né? Que você tem em você mesmo e na sua ideia. Então, eu imagino que esses são os principais, digamos assim, as características que você precisa ter. Tomou a sua decisão, primeiro, você foca no seu negócio. Você tem que tirar um tempo e se afastar de tudo e gastar aquele tempo somente buscando estratégias para o seu negócio, pesquisando sobre o seu negócio. Então, não adianta eu quero montar um negócio na área X, na área da beleza, mas aí eu tô aqui todos os dias vendo vídeo de outras coisas, gastando o meu tempo com outras coisas, enfim, eu tenho que focar naquilo. Então, foque naquilo, só pesquise sobre aquilo, durma pensando naquilo, acorda pensando naquilo, porque não tem Mergulha jeito. de cabeça, né? Exatamente. Tudo que você foca é uma frase clichê, mas é verdade. Tudo que você foca, ele expande, ele cresce. Então, tanto as coisas boas, empresas, quanto as coisas ruins, né? Então, foque na sua empresa. Acho que essas 3 coisas são as básicas para você que está começando o negócio. Olha só o seu exemplo, né? Você é o exemplo por isso até que eu te trouxe aqui, uma mulher que abriu mão
estabilidade, entre aspas, abriu mão dessa estabilidade, se arriscou, se jogou e hoje é um empresário de sucesso. Então, eu falo assim, o gosto da realização, da vitória, no sentido de você olhar e falar, eu consegui, é muito melhor do que a sensação de você falar, eu desisti. Com certeza. Então, se você acredita, se você tem um sonho, não desiste, porque você vai chegar lá, as coisas vão acontecer, né? E você vai romper, mas tudo existe um tempo. Você precisa, né, ter um preparo, seguir isso que nós estamos colocando aqui. E quando você fala de coragem, coragem não é ausência de medo, né? Como a gente fala, o medo, se você não tiver medo, você se torna um inconsequente, uma inconsequente. A palavra coragem só existe porque existe a palavra medo. O que não pode haver é o medo te travar e impedir de realizar. Então, coragem, a definição dela é estou com medo, mas vou mesmo eu vou do assim. mesmo jeito, exatamente, não deixar o medo parar, né? Nada vai me parar. Eu costumo dizer, até coloquei nas minhas redes sociais, é como quem salta de paraquedas. Pega o medo, coloca na mochila e só salta do avião. Exatamente. Só pula. É assim. Pula, porque a sensação vai ser incrível. A sensação vai ser incrível, porque é de conquistar aquilo que até mesmo você nem sabia que era possível, né, se conquistar. Sim. Porque às vezes você tem enxerga realmente, você coloca uma definição de propósito e muitas, eu creio que na maioria das vezes, assim, isso aconteceu comigo diversas vezes, você se supera quando você alcança, você fala, nossa, eu sonhei que era grande, mas é muito maior. Sim, exatamente. As coisas aconteceram, tipo, é muito melhor do que eu imaginei, é muito melhor do que eu pensava. E quando você vai alcançando ali suas metas, seus objetivos, você fala, gente, já eu pensei que ia demorar mais um pouco. Tipo, do nada acontece, né? Do nada não, claro, por trás de todo um trabalho, mas do nada ela acontece. E isso que você falou, realmente, quando você tem coragem, não quer dizer que você não tem medo. Eu acho que a diferença das pessoas que se sobressaem é porque elas vão com medo mesmo. Não Eu tô com começo. medo, mas o medo não vai me parar, porque realmente, medo no ser humano é uma coisa que é muito presente. A gente tá todo tempo pensando, meu Deus, e se acontecer isso de ruim? E se eu quebrar? E se eu perder todo o meu dinheiro? A gente se apega naquele e se negativo e não se apega e se der certo? Então eu vou, né? Exato, é bem isso mesmo. A questão do medo, a gente convive desde criança, né? Quando a criança tá aprendendo a andar, o maior fator que impede ela de dar os passos, muitas vezes ela até já sabe, mas por medo ela não caminha ainda. Mas aí vem o pai, vem a mãe, a figura de quem ela confia e fala, vem, Exatamente. E a gente vem. vê também várias vezes que acontece que a criança aprendeu a andar, tá lá, e ela leva um tombo gigantesco. O que vai acontecer na maioria dos casos? Ela vai ficar com medo de andar de novo. Então, ela vai parar ali por um tempo e vai retardar um pouquinho a voltar a andar. E isso acontece também no mundo empresarial. Então, às vezes, você leva uma decepção muito grande, as coisas não acontecem como você planejou, o que você leva você a fazer? A parar, a ficar com medo, a desistir, mas não. Você não tem que desistir ali naquelas dificuldades, né? A dificuldade, ela te ensinou algo, né? Nem que seja fazer de forma diferente. Exato. Sávia, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada por compartilhar tanto aqui com a gente. Onde que as pessoas te encontram? A gente vai deixar aqui, mas se você quiser falar, a gente vai colocar no vídeo para as pessoas te seguirem, entender um pouco do propósito, entender um pouco da sua especialidade, até mesmo da sua empresa. Se você quiser falar, fica à vontade. Uhum. Nós ficamos ali no setor Bueno, entre a T8 e a Avenida T3, no setor Bueno. E seu Instagram? Meu Instagram é Sávia Vaz, para quem quiser me seguir. E o Instagram da Beleza Fest é Beleza Fest, com 2 Z's de zebra. Ah, sim. Do jeitinho que tá escrito aqui. Isso, né? exatamente. Bom, pessoal, esse foi mais um Elas Podem Cast. Quero agradecer a todos vocês, agradecer pela audiência, agradecer por ter assistido esse vídeo. Se você acha que tem alguém que precisa assistir esse podcast, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Não se esqueça de se inscrever no canal, curta o vídeo, porque você apoia o nosso trabalho.
e acaba incentivando o que nós estamos fazendo aqui, eu creio que é muito pouco diante da entrega, porque trazer uma mulher como essa aqui, compartilhar todo esse conhecimento que ela compartilhou, creio que é impagável. Então, curte, né? E se inscreve, envia, compartilha, não vai doer nada, tá? É muito simples e nos apoie aí nesse novo projeto. Muito obrigada e até a próxima. Qualifique no meio do caminho. E por último, eu esqueci. Não tem problema não, Já agora pode você fala virar só o Uhum. despejar. Vamos lá então? Que ela vai falar agora do filme da Mulher Maravilha. Matrix. Ok. Peraí, que eu tava rindo. Que a Globo não mostra. Ui, Jesus, peraí. Vamos No lá. meio também, né? Acho que foi horrível agora. Sávia, pra gente finalizar, quais as principais características que você acha que a pessoa...